Olá a todos, muito boa tarde. Esta é a primeira entrevista do nosso canal Nota 10, um canal dedicado a pessoas que contribuem para o dia-a-dia de outras, para melhorar o mundo, através de projetos inovadores e através de uma parte muito empreendedora que, por vezes, até está em falta na nossa sociedade. O nosso convidado de hoje, o primeiro grande convidado de hoje, é o Miguel Neiva, o fundador do Projeto Colorado. Olá Miguel, muito boa tarde. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Estamos aqui na galeria, no Colorado, aqui na rua Miguel Bombarda. Antes de começarmos a falar essencialmente sobre o projeto, explica ao público quem é o Miguel Neiva. Isso é a pergunta pior que me podes fazer. Pá, quem é o Miguel Neiva? Olha, o tipo jogador de futebol falar na terceira pessoa, quem é o Miguel Neiva? Não, eu acho que sou uma pessoa, como todas as outras pessoas, naturalmente. Sou um apaixonado por aquilo que faço. E se calhar isso é, eu costumo dizer que é um privilégio que eu tenho, que infelizmente pouca gente tem, que é o prazer de me levantar de manhã para trabalhar. Gosto muito do que faço, gosto muito de como o faço, com quem o faço e para quem o faço. E o Miguel é um apaixonado pelo design, mas mais do que tudo apaixonado por viver. E fazer o que gosto faz com que eu de manhã tenha vontade de me levantar todos os dias para fazer coisas. Não coisas que não sejam possíveis, sempre coisas possíveis, e o design traz-nos isso. E pronto, é isso. Sei que o projeto Colorado foi, no fundo, com este Colorado que, digamos, se me é permitida a expressão, saltaste para a ribalta. Mas há muito mais do Miguel Neiva antes do Colorado, claramente. É assim, naturalmente há. O Colorado tem, desde o dia em que eu decidi fazer até hoje, passaram 16 anos, eu tenho 47, por isso naturalmente que há muito mais antes do Colorado. Mas é engraçado porque várias vezes me questionam porquê o Colorado, ou o que é que me deu para fazer o Colorado, não sendo eu daltónico ainda por cima. Mas o facto é que já os meus pais diziam que não se sai às pedrinhas da rua. E é curioso porque hoje noto, ou penso, que o Colorado era uma coisa que tinha naturalmente que acontecer. Se chamaria Colorado ou se era para os daltónicos, não sei. Mas que eu tinha que fazer alguma coisa que pudesse fazer alguma coisa por a sociedade, inevitavelmente eu hoje sinto que eu tinha que o fazer, porque sempre acreditei, e a questão do design, que é a minha formação, sempre vi o design como algo mais do que desenhar bonitos objetos, vi o design com a missão e até com a competência de fazer algo pelo mundo melhor, sempre desde miúdo, que era um miúdo como qualquer miúdo saudável, que fazíamos as agendas que tínhamos a fazer, fazíamos as palhaçadas que tínhamos a fazer e as loucuras que tínhamos a fazer. Por isso, essencialmente o Miguel é um tipo que gosta muito de viver, e o Colorado veio se calhar numa consequência de ações que eu fui fazendo e que fui vivendo na minha vida, enquanto puto, enquanto adolescente, enquanto designer já e adulto, enquanto pai, e que deu nisto. E que, se me perguntares se eu imaginava o impacto que isto iria ter, ou usando as tuas palavras que eu não concordo, mas entendas, de me levar para a ribalta, pá, nunca imaginei, não, de todo. Não imaginei que ser condecorado pelo Presidente da República, mas também nunca imaginei que o trabalho que eu fiz, de uma maneira que eu vou dizer simples e fácil, e não por ser uma coisa simples e fácil, mas por o prazer com o que eu fiz, tornou-se simples e fácil, de ter um miúdo que vive a 9.000 km daqui e que reza por mim todas as noites e chama-me Anjo da Guarda. Pá, nunca imaginei isso. Eu sei que houve um episódio na tua vida, na primária, que despoltou também esse facto. Ou seja, desde muito cedo começaste a perceber que o daltonismo é uma... Não sei se pode classificar como uma doença, não sei, mas é algo que afeta mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, ainda é bastante população que tem esta limitação. Eu prefiro chamar-lhe limitação. Embora existem países que chamam a isto de deficiência e que o daltonismo é considerado por decreto deficiência, o caso do Brasil, em que um daltónico, por exemplo, não pode tirar a carta de condução. Mas como a limitação, ou a tal deficiência lá, não é visível aos olhos da sociedade, o constrangimento, o juízo de valor é sempre muito depreciativo. Brasil, Bulgária, Roménia, Singapura,
Mas não interessa. A questão se é deficiência ou se é limitação, acho que não é relevante. O que para mim foi relevante desde a primeira hora foi arranjar uma solução que permitisse a alguém, neste caso os daltónicos, serem integrados numa sociedade. Porque o problema não está no daltónico. Por isso é que se é deficiência, limitação ou doença, não interessa. O problema não está no daltónico. Estaria no daltónico se existisse uma cura ao daltonismo. Como não existe, o problema não está no daltónico, está na sociedade que não reviu, que não entendeu ou que não foi sensível ao daltónico como um indivíduo que não vê corretamente as cores. Mas também não é muito relevante porque o daltónico também não reclamou. E isso é o que foi engraçado na investigação que eu fiz. O daltónico não reclamou porquê? Preferiu continuar a não entender os semáforos, preferiu continuar a usar uma meia de cada cor e a sentir todos os constrangimentos que isso traz, seja num contexto social, quer seja profissional, mas também nunca levantou o braço e dizer: malta, atenção que eu sou daltónico e eu não vejo as cores. Porquê? Porque não quis assumir a sua condição. E isso para mim, no estudo que fiz, foi, entre muitos indicadores, eu tive 1 ano e tal, quase 2 anos a trabalhar com daltónicos de diferentes países, e perceber que 41,5% dos daltónicos têm dificuldade de integração social, pelo facto de não se sentir confortável se a cor que usa ou não é aquela que na realidade ele acha que está a usar. E isto, pegando na pergunta, eu não tenho, e essa pergunta também é muito recorrente fazerem, porque é que eu me fui lembrar disto, não sendo eu daltónico, porque eu não sou daltónico, e acho, e fazendo aqui um parênteses, eu acho que o facto de eu não ser daltónico é que fez com que este projeto tivesse o impacto que teve, e voltando a usar as tuas palavras, que tivessem levado o Miguel Neiva para uma exposição se calhar mais mediática. Mas porquê que eu digo isto? E é a prova que nós somos muito mais competentes se fizermos as coisas a pensar nos outros do que a pensarmos em nós próprios. Porque se eu fosse daltónico eu tinha criado uma solução para o meu grau de daltonismo. E existem vários graus de daltonismo. O facto de não o ser, consegui ou permitiu que eu, fora do problema, ou seja, com uma relação menos emocional com a coisa, conseguisse entender os diferentes tipos de daltonismo e encontrar uma solução que servisse todos. Porque se não resolver o meu problema só, assim resolve o de 350 milhões de pessoas. A questão, e a tal pergunta recorrente que é: porque é que eu fui pensar nisto? Eu não tenho um motivo, mas também não preciso ter um motivo para dizer foi por causa disto. Mas o facto é que tive um colega na escola que era daltónico e hoje tenho consciência da maldade que nós lhe fizemos. Não propositadamente, mas se ele dissesse que isto era amarelo, eu ria-me dele. Mas mais do que eu me rir, eu ia chamar mais 29 tipos para se virem rir também. Por isso, toda essa crueldade inocente das crianças, e curiosamente esse meu colega era o único daltónico que eu sabia que conhecia. Há 16 anos, se calhar na parte em que juntei os daltónicos já foi mais recentemente, há 13 anos, quando eu estive a trabalhar com os daltónicos, ele foi um dos que fez parte do meu estudo. E tive daltónicos de diferentes países que eu não conhecia, da Argentina, de Israel, da África do Sul, da Coreia, dos Estados Unidos, de Espanha, de Portugal, de tudo isso. E ele era o único que eu conhecia pessoalmente. Para tu veres o peso disto, um questionário extensíssimo, com perguntas diretas e perguntas para me contarem histórias. Esse meu amigo, que era o único que eu conhecia, foi o mais evasivo a responder. Sim, não, talvez, mais ou menos. Porquê? Porque me conhecia. Por isso aquela dificuldade que o daltónico tem em expor-se perante um constrangimento que não tinha uma solução foi muito marcante. Por isso, não o fiz na tentativa da redenção, porque nunca me ocorreu: tratei-o tão mal quando andava na escola, agora tenho que lhe fazer uma linguagem que lhe permite. Não foi isso, mas foi uma das referências que eu usei. Mas também outra, que foi o eu pensar que eu poderia ficar daltónico. Porque como designer, trabalhamos com a cor, com o Pantone, eu pensei sempre que se calhar algum dia eu ia poder ficar a não ver bem as cores. Por isso sempre tive a questão do daltonismo muito presente. E só percebi que nunca poderia ficar daltónico, ou que muito dificilmente me tornaria daltónico, porque é um problema de transmissão hereditária principalmente, quando comecei mesmo a investigação. E quando percebi que não havia rigorosamente nada no mundo, disse: tenho aqui uma coisa interessante para fazer,
que não é para ter uma tese de mestrado, mas é para fazer alguma coisa que faça sentido. E hoje tenho consciência que o Colared é inovação, inquestionavelmente, porque não havia nada que fizesse a função que o Colared faz, mas que não é para hoje. Isto é para as gerações futuras. Mas também teria que começar por algum momento. E o momento começado agora, e voltando àquilo que eu estava a dizer, a questão do problema não está no daltónico, está na sociedade. E a sociedade percebeu que ela tinha a necessidade de entrar na solução. Por isso, a maneira como a sociedade, seja através das pessoas, seja através das organizações, das empresas, percebeu que isto era uma solução, e não é cá em Portugal, é em todo o mundo, e é incrível, é que fez com que isto fosse ganhando a dimensão. Tu falaste aí em vários países, obviamente o Colared está praticamente em todo o mundo, portanto já ia a reportagem chamar-se As Cores do Mundo. Para muitos daltónicos é considerado um anjo da guarda, mas esse anjo da guarda surgiu por causa do menino argentino. E esse menino argentino é que me chama anjo da guarda, e é engraçado porque o Juliano a mãe dele conheceu o Colared pela web e correspondeu-se comigo através de Facebook, isto há 3 ou 4 anos. E o Juliano tinha 9 anos, ele tem 13, 4 anos. E criámos uma relação muito engraçada. Porquê? Porque ele era vítima de bullying na escola, sofria horrores, era discriminado, uma série de coisas, numa cultura e numa realidade muito diferente da nossa. E eu mandei ao Juliano uma série de caixas de lápis de aviar, com uma série de material do Colared, e foi incrível, porque a partir daí o miúdo manda-me desenhos, pinta desenhos com os códigos, nos meus anos é muito engraçado, e um tipo que eu hei de conhecer um dia, pessoalmente. A avó dele já veio cá visitar-nos e levar mais coisas para o Juliano, e criou-se ali uma amizade com ele, com os pais, de pessoas que eu nunca vi a cara, a não ser por fotografias, mas que se me cruzar na rua, parece que vão ser amigos já há 30 ou 40 anos atrás. De facto, o Colared veio trazer uma nova dimensão social, veio criar aqui algo que não existia, por isso mesmo é que é inovador. Eu sei que dedicaste uma grande parte da tua vida a este projeto, mais de uma década que dedicaste à feitura deste projeto, sim, até o lançamento. Tu tens noção do impacto, melhor reescrevendo a pergunta, quando é que começaste a perceber do impacto que isto estava a ter na sociedade, ou seja, a partir do momento em que começaste a olhar para o Colared e então eu queria uma coisa que é básica, ou seja, que no fundo não existia e que vai permitir ajudar os daltónicos a integrar isso também, mas nunca esperei ter esta dimensão. A partir do momento em que começaste a ter essa noção do impacto do Colared na sociedade e não só. A partir do momento, e há pouco ainda te disse que nunca imaginei esse impacto, por isso, de facto, eu desde 2009 que estou totalmente dedicado a este projeto, e hoje já não sou só eu. Isto hoje já permite que 6 pessoas se dediquem totalmente a este projeto, e amanhã hão de ser mais, e hão de ser sempre mais, porque isto não vai terminar nunca. Agora, quando é que eu percebi? Quando eu desenvolvi a minha tese, e a minha tese foi uma tese que geralmente as teses demoram 1 ano, isto demorou 8 anos. Mas demorou 8 anos porque o caminho eu não tinha pressa a fazê-lo. Eu tinha que o fazer, era bem feito, para poder dar uma solução que era a que era. Terminei a tese em 2008, não havia nada, por isso não havia um termo de comparação. O desafio era interessante e ambicioso, porque tens uma coisa que pode fazer bem ao mundo, eu acho que é um legado e é algo que tu não podes desprezar, porque é uma oportunidade que não acontece todos os dias, nem aparece à frente de toda a gente. Não é que eu tenha... Eu tive a sorte e o privilégio dessa oportunidade de me aparecer. Decidi, e as coisas também surgem muito por aquilo que são essas tais oportunidades, mas a sorte que tu tens em entender essas oportunidades. Eu, quando defendi a minha tese, estive a assistir à defesa da minha tese um indivíduo que eu não conhecia,
que veio assistir à defesa italiana.